Está no ar o nosso programa Mulheres Criativas. Meninas, boa noite. Tudo bem? Que lindas, que lindezas. E olha aí, ó. O nosso programa, que é uma realização da Secretaria de Cultura, Economia e Criativa e da Associação Cresce DF. Hoje, gente, temos resumo do que aconteceu no dia, temos resumo das mentorias, palestras. O Dia das Meninas hoje foi muito incrível e a gente vai mostrar tudo para vocês ao longo do programa. Temos convidadas hoje também, nossa convidada especial está aqui com muito conhecimento para vocês, empresária de sucesso, daqui a pouco a gente chama. Vamos logo, vamos diretor, ver logo o resumo da palestra de hoje cedo, porque as meninas só falam nesse assunto, né? E um assunto pertinente, importante. Então vamos lá. Roda, diretor. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu sei que vocês já falaram muito, né, da história de vocês aqui. Eu acompanhei o primeiro encontro. Fiquei muito impressionada com a garra de vocês, porque assim, a gente já nasce lutando, né? Quando a gente nasce mulher, a gente já sabe que vai lutar na vida. E a gente vai conversar sobre isso. Eu sou mulher, né? O nosso primeiro lugar de fala é como mulher. Sou casada há quase 13 anos. Sou mãe de 2 filhos, do Victor e do Miguel. Miguel tem 6 anos e o Victor tem 8. E coloquei ali que eu sou filha, sou irmã, sou tia, sou amiga, palestrante e mentora. Dentre outros, né, gente? Porque nem sempre a gente consegue descrever tudo que a gente representa socialmente, na nossa família, para as pessoas que a gente conhece. A gente tem múltiplos papéis sociais. E a gente se desdobra, né, nesses múltiplos papéis sociais. E aí eu queria que vocês me falassem como que vocês se percebem nesse cotidiano. Vocês acham que é mais difícil nascer mulher ou nascer homem? É mais difícil nascer mulher, né, gente? Mas vocês gostam de ser mulheres? Gente, eu amo ser mulher. Eu não consigo me imaginar. Esses dias eu vi uma blogueira falando aqueles memes, sabe? Ela com a vozinha de criança. Mamãe, muito obrigada por ter me feito mulher. Porque é maravilhoso ser mulher. Eu amo ser mulher. A gente tem a construção da nossa identidade, ela é feita de uma forma muito proximal. Nós temos a nossa mãe, que teve a avó, que teve a bisavó, e as mulheres participam muito. Nós mulheres somos cuidadoras, né? Assim, primariamente. Então a gente tem essa convivência com toda uma geração ali de mulheres na nossa família, primas, tias, irmãs, e essas mulheres ajudam a formar também a nossa identidade como mulher. E hoje, o que eu queria falar para vocês é que a nossa história, cada dia que a gente vive, vai desenhando novos contornos à nossa história. E as nossas escolhas vão dando esses contornos, sim ou não? E a gente vai, no decorrer da nossa trajetória, colhendo os frutos das nossas escolhas. E hoje eu me sinto muito realizada, como eu falei para vocês, de estar aqui falando para mulheres, porque é algo que eu tenho me dedicado muito, é aprender mais e a entender mais por que as mulheres, né, sofrem tanto a questão da violência. Eu trabalho diretamente com mulheres. Hoje eu coordeno um programa que ele realiza um atendimento prioritário para mulheres vítimas de violência extrema. Vocês sabem me dizer o que é violência extrema? Quando chega às vias de fato. O que mais, gente? O que vocês entendem quando fala assim, violência extrema? Tem sequelas pela violência. Sequelas, sim. O que mais? Traumas. Tudo isso que vocês falaram. Então, esse programa ele inclui mulheres que foram vítimas de tentativa de feminicídio, mulheres que foram vítimas de N tipo de agressões, né? Facada, mulheres que foram torturadas, mulheres que foram atropeladas. Assim, quando a gente vai vendo, sabe, os casos, estupro. Então, esse programa ele acolhe as mulheres mediante decisão judicial. E aí, o que a gente faz? A gente dá atendimento prioritário de emergência. Hoje, eu atuo na Secretaria de Segurança Pública, que é o órgão que gerencia
faz a coordenação das forças de segurança, e lá nós recebemos essas mulheres por meio de cooperação técnica com o sistema de justiça criminal. Então, tem o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, tem a Secretaria da Mulher, que entra com a questão do acolhimento psicossocial. E o nosso objetivo é o quê? Garantir a segurança das mulheres e prevenir, obviamente, o feminicídio. Então, por que é importante hoje a gente trazer um tema, né, voltado para essa pauta? Porque nós somos todas mulheres. Alguém pode dizer assim, não, eu nunca vou ser vítima de violência? Não, gente, a violência ela tem cor, porque nos estudos a gente observa que mulheres negras com renda, né, que não tem uma renda razoável, digamos assim, que consegue subsistir sem o ofensor, são mais vítimas de violência. Mulheres que têm vínculo afetivo com o ofensor e têm dificuldade de romper com esse vínculo afetivo. Então, assim, a gente vai vendo um perfil, e depois eu vou trazer para vocês o estudo que é realizado na Secretaria de Segurança Pública sobre todo esse recorte, para a gente entender como é que funciona esse mecanismo que determina quem vai viver e quem vai morrer. E isso, na realidade, a gente está vivendo essa realidade hoje. O agressor que não aceita o fim de um relacionamento, ele se sente no direito de decidir entre a vida e a morte da mulher. E nós, como mulheres esclarecidas, mulheres guerreiras que estamos aqui, a gente precisa conversar sobre isso. E os estudos apontam o quê? Por mais que a gente tenha evoluído na questão da proteção de direitos, no aumento, né, da disseminação de informação, muita gente ainda não sabe que tem direitos, como requerer, e como é que acessa a justiça? Vocês concordam? Sim. Que muitas pessoas não sabem o que fazer. Às vezes até tem uma noção, assim, eu tenho que ir na delegacia registrar a ocorrência. Mas e aí, depois? Né? Eu vou sair da minha casa, o que vai acontecer com os meus filhos? Eu vou perder a minha casa? Né? Então, assim, é toda uma preocupação que existe em torno das consequências de se sair de um relacionamento que é um relacionamento abusivo. Ok? Porque, assim, gente, a sociedade, de um modo geral, a gente já nasce com o sistema pronto, né? Assim, o sistema não muda porque nasceu a Rose hoje, né? O sistema vai todo se adaptar para a realidade dela, para que ela cresça, se desenvolva. A gente já chega e tem uma realidade pronta. E aí, o que acontece? O conhecimento é fundamental por conta disso. Porque quando eu tenho conhecimento, eu sei que eu não posso ser preterida por ser mulher. Eu sei que eu não posso ganhar menos por ser mulher, né? Isso acontece muito na iniciativa privada, né? As mulheres ganham menos que os homens, desempenhando os mesmos papéis. Oh my. Então, assim, a gente não pode se sentir, né, menor, se sentir menos valorizada por ser mulher. A gente precisa, sim, ter a nossa postura, reconhecer o nosso valor, né? O valor que cada uma de nós tem aqui. Gente, imagina o esforço, a história de cada uma de vocês, de cada uma das mulheres que lutaram para que vocês estivessem aqui hoje. Das mães, das tias, das avós. Quem mais? Irmãs, né? Irmãos também, porque não são só as mulheres, né? Às vezes tem alguém que foi cuidado por irmão. E aí você é o fruto de tudo isso. Você vai permitir que alguém diminua a sua história? Que alguém te diminua o seu valor? Simplesmente porque acha que você, por ser mulher, né, é menos capaz ou é menos forte? Não, a gente não pode permitir isso. Isso onde for, né? E eu não falo aqui da gente sair esbravejando. Não, é uma questão muito de postura, de reconhecer, né, o nosso lugar de fala, o nosso valor, e de demonstrar isso e colocar bordas, né? Colocar limites. Porque quando a gente coloca limites, as pessoas sabem com quem que elas estão lidando. Tem aquele ditado lá que fala que a formiga sabe onde pica. Né? Então, se as pessoas elas percebem, não, eu não vou fazer piada machista com a Érica, porque eu sei que a Érica não vai sorrir da piada machista. Eu não vou fazer piada machista aqui com a Larissa, porque senão ela vai soltar os cachorros. E aí eu vejo isso como um fator que é motivador, é motivacional. Quanto mais a pessoa duvida do meu potencial, da minha capacidade, mais eu me esforço. Mais eu me esforço. Não para, sei lá, olha aqui como eu consigo. Não. Mas para eu provar para mim mesma que aquilo que a pessoa, ou ele, ou ela, ou o profissional diz ao meu respeito, não corresponde à realidade.
E isso é um fator que deve ser motivacional para a gente. As lutas que a gente enfrenta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, eles têm que ser impulsores, impulsionadores. A gente não pode abaixar a cabeça diante de qualquer situação. Sabe por quê, gente? Tem o ditado que diz que camarão que dorme a onda leva, né? A gente não pode baixar a cabeça. A gente vive um cenário hoje de quê? A gente está tentando quebrar paradigmas, né? A lei, gente, quando ela é promulgada, assim, há todo um cenário, né, de legalização, normatização, só que ela não muda o costume da noite para o dia. Vocês concordam? Não é porque a lei foi sancionada que o machista vai ser machista, deixar de ser machista da noite para o dia, que o agressor vai deixar de bater da noite para o dia. Então, assim, é um sistema de crenças que são construídas e que a gente precisa ir enfrentando. Informação a palavra muito importante, é essa. Né? Você levar essas informações para todas as pessoas e as mulheres, inclusive aos homens também, para eles entenderem que aquilo que ele está fazendo não é certo. Exatamente, porque ele nasceu num sistema. Lembra que eu falei lá no início que a gente nasce já está tudo pronto? Ele nasceu num sistema, e aí você falou uma palavra que é chave para a gente conversar hoje, discutir sobre isso, que é normalização. A violência ela foi sendo normalizada, naturalizada, e aí, né, todo mundo acha normal a mulher chegar mais tarde, chegar com o olho roxo, ou não ir trabalhar porque não tinha condições de sair de casa, ou não conseguir levantar da cama, né, para cuidar dos seus filhos, porque tomou uma surra do marido, porque ele achou que a saia dela estava mais curta lá no churrasco da família. Né? Acontece ou não acontece, gente? Acontece. Então, assim, é realmente a lei ela veio como um divisor de águas na questão da violência contra a mulher, porque até então o histórico que a gente tinha de lutas era muito com foco assim na questão das lutas feministas. Estamos de volta. O assunto é polêmico, mas é extremamente importante. Voltamos e as meninas, vocês estão com a palavra. Vamos começar aqui com a Érica Lanier, por favor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elis. Pessoal que está em casa, foi um assunto extremamente relevante para a nossa sociedade, porque a gente tratou do marco regulatório, que foi a Lei Maria da Penha, e das conquistas brasileiras que as mulheres tomaram frente. A Constituição de 88, o artigo 5º, prevê uma especificidade de segurança, mas a gente não havia esse marco regulatório. E em 2006, em agosto, agora está fazendo 16 anos, 7 de agosto, as mulheres têm essa lei que dá proteção a elas. E foi assim extremamente importante trazer a conhecimento do público que também temos a Casa Brasileira também aqui no Distrito Federal para todas as mulheres que precisam de um apoio e que são vítimas de violência doméstica. Patrícia, boa noite. Boa noite, gente. Aproveitar para agradecer, viu, a minha make, que estou belíssima, que você, mesmo na correria, me maquiou, eu amei, muito obrigada. Foi um prazer. Bom, eu saí dessa palestra com um sentimento muito forte de... não sei nem como explicar, uma certa gratidão, porque apesar de ser um tema difícil e que toca em muitas feridas de muita gente, né? Nós mulheres principalmente, né? O assunto é muito delicado, mas a necessidade de se falar disso, de ter uma roda de conversa e ser falado aqui dessa forma, que vai ter um alcance muito grande, foi algo que me fez muito bem. Saber que é um assunto que está sendo falado. Porque a gente sabe que nós mulheres somos silenciadas, somos invisibilizadas. Então, assim, eu fiquei muito feliz da gente ter tido esse momento aqui dentro. Amanhã vai continuar e eu espero que muita gente acompanhe. Eu já divulguei nas minhas redes, falei sobre o assunto, porque é um assunto que eu realmente quero que todo mundo veja, homens e mulheres, e todo mundo discuta realmente sobre o assunto e veja como é importante o conhecimento, para que a nossa sociedade evolua, porque a gente precisa evoluir. Boa noite, Lari. Boa noite a todos e a todas.
esse assunto, né, a gente viu até que o ambiente ficou um pouquinho pesado, porque é um assunto muito difícil. Que eu falo assim, se algo não aconteceu com a gente, aconteceu com alguém próximo, aconteceu na nossa família, e é difícil, porque é lutar contra uma sociedade, contra um sistema, né? E até comentei na nossa palestra de que tem um grupo, né, chamado Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, que luta muito contra a violência doméstica. E eu entrei nesse grupo e não fazia sentido por mim, porque eu nunca tinha vivido isso e também não conhecia pessoas. Mas, em resumo, eu acredito que, se não aconteceu com a gente, Deus nos colocou nesse posicionamento aqui, nessa casa. Somos referência, sim, nas nossas áreas, e cada dia mais. E que a gente precisa aprender sobre esse tema, para saber também os órgãos, os lugares para encaminhar mulheres, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão ser curadas através do nosso propósito, através do nosso posicionamento. Então, como é que se diz, um tema pesado, um tema delicado, mas que poucas pessoas querem ouvir. E eu já trabalhei um pouquinho nesse meio e eu falo, a gente não pode fazer uma palestra com esse tema, porque as pessoas não vão. As pessoas não querem ouvir, muitas vezes vai tocar na ferida. É um tema super legal para sair, para escutar? Não, gente, porque todo mundo aqui ficou com um astral um pouquinho mais assim, né? Mas é algo, tudo que precisa ser dito, pode ser bom ou ruim, mas precisa ser ouvido, precisa ser falado e discutido, porque a gente quer que muda, mas a gente às vezes não quer essa transformação ali de ter atitude. E é algo delicado, muitas vezes a gente não sabe como ajudar as pessoas, e eu já passei muito por isso. Como é que eu ajudo? Para onde eu caminho? Então, é muito legal a gente entender, né, que tem a Casa da Mulher Brasileira, que você não precisa direto na delegacia, porque muitas não vão. E a gente tem que, sim, aprender, porque muitas mulheres vão nos procurar para a gente, como referência, para ajudar elas. Então, eu acho que quando a gente sair da casa, isso vai acontecer muito. Olá, Boa noite. Tudo bem, Andresa? Tudo ótimo. Queria começar mandando um beijo muito, muito especial para Catolândia, Bahia. As pessoas estão assistindo da gente de lá e eu fiquei tão feliz em receber esse feedback, né? Que existem muitas pessoas assistindo a gente. Então eu queria mandar um beijo muito, muito especial. Catolândia, Bahia. Obrigada. Muito obrigada pela audiência. Agora, sobre o assunto, é um assunto realmente que é muito relevante na nossa sociedade. É muita sabedoria para quando a gente entende esse assunto e saber como se proteger mesmo, porque muitas mulheres não sabem e nem fazem ideia de como que eu vou me proteger e acaba chegando em um nível extremo de feminicídio. Então, eu acho que também, eu até comentei na palestra que a gente precisa muito ensinar dentro da nossa casa os nossos filhos e filhas a tanto como se proteger, tanto como os nossos filhos a não serem bons homens, né, na verdade. Então, eu acho que isso é essencial para a nossa sociedade crescer em uma outra linha do tempo, não essa mais. Boa noite, Ana Cláudia. Priscila, quem é que vai falar? Ana Cláudia, com a palavra. Boa noite. Eu estava conversando lá na palestra, eu cheguei a comentar, né? A gente tem que mudar o pensamento do homem desde que ele é nosso filho. Nós, mães de meninos, a gente tem, acho que o dever de educar os nossos filhos como é esse mundo agora. Se bem que a gente vê que essa nova geração já está vindo diferente, com uma cabeça melhor, graças a Deus. E aí vem de nós, viu, meninas? Educarmos nossos filhos de uma forma diferente, como a gente quer ser respeitada e como ele tem que tratar as mulheres. E meus filhos estão preparados, viu? As noras estão chegando. Ai, gente, olha. Vamos lá. Ok, vamos lá. Boa noite, Janaína. Boa noite, pessoal. Primeiro, quero mandar um beijo. Quero mandar um beijo pro meu Enzinho, que eu tô morrendo de saudade dele. Eu sei que ele tá lá em casa chorando e tá me assistindo. Um beijo pro seu príncipezinho, um beijo para todo mundo. Obrigada. Eu achei um assunto muito importante, né? Eu me vejo assim, eu cheguei a passar por isso, mas eu conheci muitas mulheres que passavam por isso. E assim, eu como já tenho 6º semestre de serviço social,
Então, eu já tenho um pouco, entendo um pouco sobre o assunto. E aí, eu sempre oriento, não se submeta a esse tipo de situação, porque nós mulheres já temos nosso posicionamento, né, na sociedade e merecemos e temos que ser respeitadas. E assim, no meu negócio eu quero ter um espaço, porque eu já tenho uma rede a qual eu posso contar e direcionar essas mulheres para procurarem atendimento. E é isso assim que eu vejo que é um trabalho muito lindo, né? Dessa palestra de hoje, e foi muito gratificante. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bianca. Isso. A importância, né, dessa educação dos filhos desde pequenos é muito importante, mas a reeducação também de homens, né, adultos, é também muito importante, porque eles também são pais de meninos, né? E eles também têm que entender que a mulher, ela também tem um espaço, nem maior, nem menor, né? É um conjunto associado numa criação de homens e mulheres diferentes, para que isso não ocorra mais. A violência feminina, ela não é só física, né? Muitas vezes, muitas mulheres são diminuídas dentro da própria casa, desacreditadas, e as que mais fazem as tarefas domésticas, né? E para nós que somos mães de meninos, é muito boa a participação deles também na arrumação da casa, nas tarefas diárias, porque a casa é de todos, né? E a mulher, ela não está ali para fazer tudo sozinha. E aí é muito além. Esse assunto ele é bem abrangente, né? Pode ficar à vontade, você está com a palavra. É um assunto abrangente e importante. Muito importante. Um assunto que toca, acho que a maioria das mulheres, infelizmente, né? Muitas sofrem dessa violência, mas hoje a gente já tem uma consciência melhor, uma educação melhor, e isso vai avançando com o passar do tempo, né? É isso. Verdade. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite a todos, a todas. Então, nem ia falar nada, mas talvez alguém precise escutar isso. Com certeza. Então, se você ainda não está no casamento, se você ainda não está numa relação abusiva, está procurando namorado, alguém para se relacionar, preste atenção nos sinais. O cara sempre vai dar sinal de que vai te agredir, de que vai te manipular de alguma forma. E não caia nessa de, quando casar, ele muda. Não muda. Então, se cuidem, fiquem atentos aos sinais, procurem ajuda. Se você tiver na dúvida, procura ajuda. Conversa com uma amiga que tenha passado por isso, ou que esteja com a cabeça mais fresca que você. Mas oriente-se, não caia nessa, tá bom, gente? Boa noite, Nancy. Boa noite, Elis. Boa noite, família, filhos, primos. Obrigado pelos comentários, as curtidas que vocês estão aí ajudando. Então, Elis, eu sempre falo lá em casa para os meus filhos assim: se vocês não querem ver a mãe de vocês passar por agressão física ou psicológica, também não faça as filhas de ninguém. Né? A gente tem que ter sempre isso aí para falar para os filhos da gente, porque a gente é referência, né? E eu costumo dizer assim, que se o filho é bom para a mãe, é carinhoso, trata bem, com certeza ele vai ser um bom marido também. Então, as meninas que estão aí namorando, preste bem atenção nisso. Se seu namorado trata bem a mãe dele, com certeza ele vai tratar você. Isso já é um indício. E não aceite, não permita que ninguém faça isso com vocês. Lugar de mulher onde ela quiser. Verdade. Boa noite, meninas. Rudiele. Boa noite, Elis. Tudo bem? Tudo bem. A palestra foi muito, muito importante, porque deu espaço para a gente falar sobre alguns temas, né? E é muito importante o assunto, né? O foco aqui é principal nas mulheres, então me deu uma certa liberdade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Porque eu também trabalho como dançarina de funk, e a gente costuma sofrer bastante machismo nessa área, sabe? Porque
como a gente está lá em cima dos palcos, dançando com figurinos, a gente muitas vezes é muito mal interpretada. Então, foi super importante a gente ter esse espaço para poder falar. Eu agradeço imensamente o reality, porque eu acredito que é muito pouco, né? Tipo, a galera do funk nesses meios econômicos. Então, eu agradeço de verdade por estar participando aqui e tendo esse momento com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Meninas, agora eu que tenho duas perguntas, na verdade, para vocês, e essa pergunta é para todas. Quem se sentir à vontade, por favor, me respondam. Vocês sabem onde procurar ajuda? Alguém aqui sabe? Quem sabe, levanta a mão. Vamos ver aqui. Isso, vocês aprenderam hoje, mas antes de hoje vocês não sabiam. E onde procurar ajuda? Alguém quer falar, por favor? A gente tem a Delegacia da Mulher, hoje localizada na Asa Norte, ou você pode ir em todas as delegacias aqui no Distrito Federal, ou todas as delegacias do Brasil, quem está fora. Também aqui em Brasília, a gente tem a Casa Brasileira, que é de apoio à mulher. A mulher que é constrangida de ir na delegacia, ela pode buscar apoio nessa casa, as pessoas estão preparadas para te receber. Mas também creio que tem pessoas que estão preparadas para ouvir você, como psicólogos, médicos. Você não precisa ficar com vergonha, você pode ir direto nessas pessoas, que elas são responsáveis. E síndicos também em prédios são obrigados a receber esses fatos e encaminhar à autoridade competente. Mas não fique com vergonha, procure apoio. Exatamente. Foi colocado na palestra também sobre um aplicativo, Proteja-se, que você pode baixar. Eu não entendi. Tem um aplicativo para celular, né, que a Rose compartilhou com a gente, o aplicativo Proteja-se, que ele é um aplicativo que tem prioridade. Então, se você conectado com a polícia, com delegacias, então a mulher que estiver sofrendo algum tipo de violência, passando por alguma situação, acionar o aplicativo, ela tem prioridade no atendimento. Então, é importante que todas as mulheres saibam isso. A Andressa pediu a palavra rapidinho, por favor. Alguém pode ajudar até o microfone chegar aqui. Um adendo, pois não. Tá. Depois eu vou falar rapidinho. Eu só queria acrescentar que hoje eu aprendi uma coisa muito importante que eu tinha dúvida, que era... E as mulheres trans, elas têm o direito? E aí ela me respondeu chega com o coração quentinho que sim, ela tem todo o direito igual como qualquer outra mulher. Então, vocês, mulheres trans, se vocês estiverem passando por qualquer coisa desse tipo, vocês também têm total direito e vocês terão todo esse apoio, tá bom? E a gente está aqui para apoiar, né? Outras mulheres. Então, vamos todo mundo falar um não? Juntas? Não à violência. Querem de novo? Vamos, mais um. Vamos falar um não bem grandão, bem forte, meninas. A violência, e as mulheres precisam saber que elas têm apoio e a gente está aqui para apoiar. No 3. 1, 2 e... Não à violência. Só para contribuir aqui rapidinho, que é algo que a gente está fazendo aqui, que eu falo que também tira essa mulher da situação de violência, que é o empreendedorismo feminino. Porque que a maioria das mulheres não saem dessa violência. Primeiro que a gente fala que é muito fácil de quem está ao redor ver essa violência, mas ela chega um momento que fica sufocada e não vê. E outra é por dependência financeira. Então, assim, essa questão de que ela está lá, é muito fácil falar, ela tem que sair. Cada macaco no seu galho. A gente não pode falar da vida do amiguinho, nem da amiguinha. Mas ela fazer um bolo, ela começar a fazer um doce e vender na rua, ela começa a entender que ela pode. Então, empreendedorismo feminino dentro de casa, na garagem da sua casa, salva a sua vida. Então, você precisa de ter o seu dinheiro e não ser dependente financeiramente, para que geralmente as pessoas fazem com que você abaixe sua autoestima, que você não tem competência de nada, que você não é capaz de nada, mas você pode tudo que você quiser e o seu sonho que está dentro do seu coração, talvez o empreendedorismo vai poder tirar você também dessa situação. Com toda certeza. Obrigada. Muito obrigada, viu, Lari?
Temos a Bárbara, mais cedo, conversou com algumas meninas na casa e nós temos um VT, vamos mostrar para vocês agora. Por favor, roda o VT, diretor. Nada como a experiência para mostrar o caminho mais prático para empreender, né? Todo mundo que começa um negócio do zero tem ótimas histórias para contar sobre os tropeços lá do início da jornada. Então hoje nossas participantes vão nos contar algo que elas fizeram no início da carreira como empreendedoras e não fariam novamente. Vamos lá conversar um pouquinho com elas. Conta pra gente alguma coisa que você fez lá no início da jornada que você falou, poxa, não faria novamente. Muitas mesmo. Então escolhe assim a melhor para contar pra gente, ou a pior, né? Acho que a pior foi ter investido em coisas erradas, em tecidos errados, em caixa errada, em post-it, toda essa coisa de glamourizar, né, a marca. E aí eu desfoquei do principal, que era um produto simples e pronto para eu poder focar nisso. E aí eu, sei lá, eu fui indo na onda e acabei me perdendo e não consegui dar início à minha marca. Então, acho que isso engloba bem nas muitas, que são muitas, né? Mas agora eu vou sair daqui pronta para iniciar o meu negócio do jeito certo e ele vai alavancar muito, muito mesmo. E investir nas coisas certas, então. Sim, com certeza. Agora é investir nas coisas certas e do jeito certo. Sociedade eu não vou fazer novamente. Vou começar um outro negócio, mas sem sociedade. Fiz com meu marido e não deu muito certo, então eu não faria de novo. E como é que foi essa história com o seu marido? Então, eu comecei o negócio. Ele não colocava muita fé que dava certo. E quando ele começou a entrar no negócio, como ele tinha o carro e tinha um pouco mais de recurso, acabou que ele tomou de conta e eu fiquei sendo assalariada. Então hoje eu não faria isso de novo. Tinha a ideia de que tinha que ser tudo fresco, absolutamente fresco, e deixava para fazer as festas tipo no mesmo dia da entrega. E quando terminava, eu falava assim, meu Deus, eu não vou dar conta, e agora o que é que eu vou fazer? E terminava desesperada. Eu dava conta? Dava, mas não entregava o meu 100%. E quando terminava eu estava destruída. Então agora o cronograma eu sigo à risca, tal dia para fazer isso, tal dia para fazer isso. E entendi sobre o meu produto, validade e tudo. Então agora não corro mais o risco. E agora você consegue manter esse cronograma sem estresse, tudo tranquilo para você, já entrou no ritmo? Sim, ainda consigo, com esse cronograma ainda consigo aceitar encomendas de última hora. No início, como empreendedora, eu comecei a investir como vendedora de roupas. E eu não tinha capital de giro, comecei a comprar roupas para vender em cheque, pré-datado, que naquela época era em cheque. E aí, o que aconteceu? Durante esse período das vendas de roupa, foram 3 anos. Eu sempre estava pagando, cumprindo os cheques. Só que no final, eu comecei... E também outra coisa, fazia muita venda na palavra, para a pessoa pagar depois. Coisa que hoje em dia não existe mais, né? E aí, o pessoal começou a dar muito calote. Eu não fiquei sem dinheiro para pagar até os cheques no final de tudo. Então, assim, foi um erro, porque... Primeiramente, você tem que ter um capital de giro, comprar as mercadorias para depois você vender. Pode até vender em confiança em alguém, mas desde que sua mercadoria esteja paga, para você não ficar no prejuízo. Hoje, no meu negócio mesmo, não tem mais esse negócio de comprar na palavra, nada disso. E todo material que eu compro para a clínica é à vista, já com esse capital de giro. Então é um erro que eu cometi no passado e aprendi com esse erro. É a questão de você se encarar como empresa, de você separar o dinheiro da pessoa física da pessoa jurídica. E esse erro acontece com pessoas que já têm um negócio até bem estabilizado, mas até hoje não fizeram. Então a dica é, já separe seu dinheiro desde o primeiro pensamento que você for abrir o seu negócio. E hoje você consegue fazer isso? Deixa isso como lição para as outras mulheres criativas aqui? Pois é, eu tô fazendo, por isso que eu tô te falando. Se eu tivesse feito no começo era mais fácil, mas eu tô organizando e é fundamental para que a empresa de fato cresça. E você usa algum tipo de aplicativo, algum software, algum programa? Você tem alguma dica prática para quem quer começar a se organizar? É a questão de ter um contador e de você separar no final o seu prolabore. Não é quanto sobra, é o quanto você de fato pode retirar dentro da empresa. Mas eu não uso ainda software, tem nossa amiga contadora aqui que ela vai ajudar a gente, mas ainda não estou usando nessa parte de sistema. Uma besteira foi não delegar funções, sabe? Achar que só eu tinha que fazer tudo, me sobrecarreguei e aí com certeza uma área não vai bem, né?
Mas aí eu tive que... alguma coisa não teve que dar certo para eu dar aquele estalo e falar, não, peraí, eu tenho que delegar funções. Agora o negócio funciona. Para quem é mãe de 4, te sobra pouco tempo, né? Pouco tempo para cuidar do negócio. Agora você já aprendeu a delegar? Com certeza, inclusive dentro de casa. Na minha própria casa eu tenho que delegar funções, senão eu não consigo nem trabalhar. Paty, conta pra gente alguma coisa que você fez lá no início do seu negócio, se arrependeu e não faria novamente. A falta de organização. Embora esteja essa bagunça aqui, não é assim que fica no dia a dia. Mas eu já cheguei a ir trabalhar e quando eu cheguei eu tinha esquecido uma necessaire, tinha esquecido pincel. Então hoje em dia eu sempre deixo tudo certinho, cada coisa tem seu lugar, para eu não me atrapalhar de novo. Então hoje em dia eu sou muito organizada com o trabalho. Em casa nem tanto. E quando você diz organizada, você está falando dos seus materiais, das suas ferramentas ou da empresa como um todo? Da empresa como um todo, mas mais em questão de material mesmo, porque como eu me movimento no meu trabalho, eu atendo a domicílio, atendo em outros ambientes, eu sempre estou com uma mala, então minha mala tem a organização dela, cada necessaire vai, cada compartimentos, né? Eu trabalho com compartimentos, então cada compartimento tem suas coisas e elas ficam separadas todas certinhas, bonitinhas, para eu não me confundir. Estamos de volta com o nosso programa reality Mulheres Criativas. É um oferecimento da Associação Cresce DF, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Vamos agora, gente, vamos chamar a nossa convidada? Vamos lá. Vem aqui, Lília Patrícia. Bem-vinda, meu amor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Nossa farmacêutica. Sim. Conta um pouco pra gente, pode se apresentar. Conta a sua história, a gente quer te conhecer. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite e compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu sou farmacêutica, formei desde 2005. Pode olhar ali para aquela câmera para conversar com as meninas. E há 2 anos atrás eu fui chamada pelos meus antigos patrões, eu trabalhava 14 anos com eles. Eles me chamaram e falaram que a farmácia não estava legal e que eles iam acabar fechando a farmácia e que se eu não tinha interesse em ficar com a farmácia. Não tinha nada pago, não tinha FGTS, não tinha INSS, não tinha nada. Ou seja, uma bomba, né? Uma bomba. Não tinha... Estava deixando uma dívida. Uma dívida. Aí o que ocorreu? Lá nós tínhamos, além de mim, tinha mais 7 colaboradores. O que eu pensei? Eu pensei naquele momento assim, que eu poderia conseguir outro serviço, porque eu era bem estruturada, era reconhecida, tinha meu currículo, né? Mas aí eu pensei naquelas 7 famílias que tinha ali junto comigo. Aí eu resolvi aceitar esse desafio. E chamei essas 7 pessoas e falei, vamos juntos comigo? E aí nós fomos conseguir pagar todos esses impostos deles também, porque os deles também não estavam pagos. E hoje o que acontece? Hoje a gente mudou a marca, reestruturou todo. Nós até mudamos o local que é a farmácia. E você pensa assim, o meu maior desafio foi porque era uma farmácia extremamente renomada, extremamente conhecida. E eu tive que mudar toda essa identidade visual, o nome e... É começar do zero, voltar foi toda do início. Uma reestruturação e o início mesmo. A legislação farmacêutica é muito pesada, nós tivemos que fazer laboratórios novos, modernos. Mas o que foi mais tocante nessa história toda foi que eu abracei o que tocou no meu coração, de eu abraçar os 7 funcionários, depois os 7 me abraçaram
e nós fomos juntos e conseguimos. Hoje nós estamos lá trabalhando, trocamos o ponto da farmácia, não tivemos nenhum prejuízo no faturamento, continuamos faturando a mesma quantidade e com tendência a melhorar cada dia mais. E o que eu vejo hoje que você tem que ser um líder que arrasta os seus colaboradores. Hoje eu tenho um exemplo lá de um colaborador que a gente veio junto, hoje ele está tornando meu sócio, hoje ele está no 4º semestre de farmácia. Então, assim, está melhorando a vida, eu vejo a vida deles melhorando junto com a minha, entendeu? Isso para mim é muito, assim, eu não tenho nem palavra para falar, até me emociono de verdade. E assim, nessa caminhada toda, assim, teve momentos muito difíceis e a vida do empreendedor, ela é muito solitária. Muito solitária. Às vezes, porque você está a sua vida inteira ali sendo o funcionário, o colaborador, é outro posicionamento que você tem que ter quando você tem a obrigação de, além de você pagar o seu salário, você pagar suas contas, você gerar caixa para você estar pagando os colaboradores. E isso é um desafio diário. E voltando à nossa vida solitária, às vezes a gente tem que ter conexões, a gente tem conexões com pessoas especiais. Eu me conectei com pessoas que me levantaram. Eu faço parte de um clube, que é o Clube Mais Mulheres, que é de mulheres empreendedoras. Faz toda a diferença, né? É, que uma segura na mão da outra. Essa é uma das nossas frases aqui do reality Mulheres Criativas. Uma segura... Mulheres que ajudam outras mulheres. Sim. E assim, a gente vai cada dia tentando melhorar, cada dia tentando ser um exemplo, porque para mim, naquele momento, poderia ser muito fácil. Igual hoje. Hoje eu sou diretora do Conselho de Farmácia, uma das diretoras do Conselho de Farmácia. Para mim, eu poderia virar as costas naquele momento, entrar na justiça e tudo bem. Mas eu acho que tem coisa que o coração da gente move e que a gente tem que levar adiante. É a missão da gente. Exatamente. Obrigada. Para mim é até um pouco complicado falar, que eu me emociono, porque é uma história difícil, mas é uma história extremamente gratificante. E eu sei que cada uma de vocês tem uma história brilhante também, e uma história de superação. E às vezes, assim, para mim é uma dificuldade, quem me conhece sabe, é uma dificuldade de gravar uma história, é uma dificuldade de estar aqui com vocês conversando. É linda, a gente agradece. Mas você está maravilhosa. Mas assim, todo dia a gente tem que ir superando. A gente vai se superando e a gente vai melhorando. E conforme a gente vai crescendo, o negócio da gente vai crescendo também. Que a gente é o espelho do negócio da gente. E hoje você tem uma história de superação, força e sucesso. Dona da sua farmácia, é uma linha de produção, você tem laboratório próprio. Sim. Parabéns, hein? Tá bem. Que mulher, hein, meninas? Que história. Muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente. Senta aqui um pouco. Eu tem alguém que tem pergunta? De vocês com as perguntas. Tá, pode ficar à vontade. Ela vai sentar aqui, vocês podem perguntar. Na verdade, a minha imposição não é nem fazer pergunta, é mesmo parabenizar pelo seu trabalho, né? E por estar representando tão bem a nossa categoria, né? Eu, como farmacêutica, eu fiquei tocada mesmo com a história, porque, assim, nós, como farmacêutica, a gente sabe que muitas empresas precisam do nosso trabalho. E, então, isso que você fez em abraçar os funcionários, né? Porque, pensa, ia ser o quê? 7 famílias que iam ficar sem aquela renda. E isso foi assim, acho que você abraçou mesmo aquela família ali como a empresa como uma família.
E eu te dou parabéns, viu, por Obrigada. essa atitude. E abraçou toda a categoria, né, Karina? Isso, e representou muito bem nossa categoria, viu? Parabéns. A gente só está tendo vitórias na nossa categoria, Que né? bom. Estamos sim. E hoje eu abracei eles e hoje eles me abraçam. As minhas lutas são as lutas deles. E eu vejo eles crescendo junto comigo. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de te parabenizar pela sua história incrível. Fiquei muito tocada. Eu queria saber como é que você fez para conseguir reerguer a farmácia. Como é que você fez isso? Como é que você conseguiu? Foi através do trabalho mesmo. Eu ficava no balcão, eu atendia, eu fazia assistência farmacêutica, eu atendo no WhatsApp. E uma coisa incrível que aconteceu, que a gente forma conexão tão grande com os pacientes da gente, que a loja era numa comercial e a gente trocou para outra comercial. Na semana que eu fui para a loja nova, na mesma semana os clientes todos migraram, eles vão atrás de você. Pelo bom atendimento, pela personalização do atendimento, porque o que o mundo está faltando hoje é o atendimento humanitário, porque você precisa ser amiga do seu cliente, você precisa... você não precisa só vender, você tem que ouvir, você tem que tentar solucionar o problema dele. Não é no meu caso, né? Vou chegar lá na farmácia, o cliente chega lá na farmácia, não é porque eu não tenho, que eu não posso indicar um colega meu que tenha aquele produto. E até uma coisa que eu até estava conversando anteriormente, nós temos uma conexão lá no Gama de todos os donos de farmácia, que nós trabalhamos em conjunto. As 5 farmácias, nós temos uma conexão. Se um não tem um produto, a gente indica o outro. Então, nós não somos concorrentes, nós somos uma rede, nós somos parceiros. E isso agrega para todo mundo, um ajudando o outro. Eu acho que é isso que falta. Porque o que eu tenho na minha cabeça, se hoje a população do Gama todinha fosse fazer o medicamento na minha farmácia, eu não ia dar conta de atender. É isso que eu tenho na minha cabeça. Então, por que não a gente se conectar? Ajuda todo mundo e ajuda a solucionar a pessoa que chega na empresa.